Fala, gurizada, beleza? Professor Hilton aqui na área para mais uma aulinha nossa de Física Universitária. Hoje a gente está falando do nosso eletromagnetismo. Bem, aula de número 3, ainda capítulo 1, análise vetorial. Nós precisamos rever bem e deixar vetores de uma forma bem coesa, bem firme, para que a gente possa entrar direto nos nossos conceitos de física. Bem, para hoje vamos começar a nossa aula com a rotação de sistemas de coordenadas. Bem, para começar a entrar no assunto, vamos considerar o seguinte: o nosso plano XY e um vetor A nesse plano, como a gente já sabe, já conhece. Bem, se pegarmos o vetor A e projetarmos nos eixos X e Y, nós passamos a ter as suas componentes nessas coordenadas, não é isso que a gente já viu aí nas primeiras aulas de revisão? Aqui a gente tem a componente AX deste vetor e aqui a componente AY deste vetor. Tranquilos por enquanto? Bem, nós sabemos que aqui o nosso ângulo θ é formado entre os vetores, o vetor A, né? E a sua coordenada AX. Então vamos colocar aqui um ângulo θ. Bem, agora o que vai nos interessar é rotacionar o nosso eixo, o nosso sistema de coordenadas, ainda analisando num caso bidimensional, tá? Então, quando eu rotacionar, eu vou trazer o ângulo X e o Y em uma nova posição. Não vou mexer com o vetor A, beleza? Eu vou apenas girar este ângulo este eixo de um ângulo φ qualquer. Vou desenhar aqui e já mostro para vocês. Tá aí, galera, ó. Então, o que eu fiz? Deixa eu vir para o lado de cá para mostrar. O nosso plano YX estava aqui, então nós pegamos esse eixo X e giramos ele. Consequentemente, a gente gira o Y. O ângulo de giro que a gente produz, ele é φ. Então agora o nosso sistema de coordenadas passa a ser um x' e um y'. Note, nós não mexemos com o vetor A, ele ali ficou. Então agora este vetor A passa a ter uma nova projeção de vetor. Ó. Vamos chamar aqui de θ'. O ângulo que ele faz com este eixo cartesiano, apresentando agora para nós duas novas coordenadas. Esse aqui que eu vou chamar de A barra, na posição X, e este aqui, vixe, vai dar trabalho de fazer isso. E este aqui vai estar mais ou menos aqui, nesse que é o AY, vou pôr uma barra. São dois vetores. Bem, posso colocar um vetorzinho e chamar ele de linha, não tem problema. AX e AX', AY e o AY'. Qual é a nossa proposta aqui agora? É tentar descrever esta nova coordenada vetorial em função da anterior. Ou seja, eu vou pegar a coordenada do sistema girado e deixá-la em função do sistema original. Conseguiram captar legal a ideia? Então eu tenho um vetor, um plano XY com coordenadas de um vetor AX e AY. Eu pego esse plano e desloco de um ângulo φ, produzindo uma nova coordenada AX' e AY' de vetores, né, do mesmo A. E nós vamos então aqui descrever esse novo vetor em função dos anteriores. Bem, agora o nosso processo é matemático. Vamos lá. Bem, gurizada, ó, eu refiz aqui numa escala um pouquinho menor para poder ficar assim mais fácil de lembrar do formulismo matemático, que vai que você esquece, voltar o vídeo e vir ficar ruim, né? Mas pelo menos vocês têm uma imagem maior para entender a questão do plano ter girado, beleza? Bem, então a ideia aqui agora é a gente escrever essas componentes, tá joia? Então, ó, aqui eu vou colocar o sistema original, vamos escrever ele. Então, ó, então a gente tem o sistema, vamos abreviar aqui, original.
E aqui embaixo eu vou fazer toda a dedução do sistema rotacionado. Por que disso? A proposta, né, o objetivo nosso aqui é enxergar como que o sistema rotacional fica em função do sistema origem. O original, primeiro. Bem, então vamos lá, vamos escrever com calma. Quem é o meu AX? O que está ali no sistema preto, ó. Este nosso vetor AX nada mais é, vamos trabalhar com o módulo direto, tá? O AX nada mais é que o vetor A cosseno de θ. Todos enxergam isso, ó? O vetor vermelho, o ângulo é o verde e o AX é a projeção dele, A cosseno θ. E o nosso AY nada mais é que A seno θ. Esse aqui você viu, né, lá na nossa aula 1, beleza? Bem, agora, caso não tenha visto, eu coloco ela aí como um card ou como um link no final, mas isso também é proveniente até de ensino médio, Física 1, todo mundo deve lembrar aí da projeção de um vetor. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que com o sistema girado, com o sistema rotacionado. Então, quem é o AX'? É o nosso vetor A, só que agora a projeção dele está aqui, o A projetando em X, ó. O vetor vermelho projetando no eixo azul. Então, ele é A cosseno de θ'. Beleza? Isso para todo mundo? Tranquilos? Agora, quem é o θ'? Se a gente olhar para a relação dos ângulos, a gente enxerga que fica assim, A cosseno de θ menos φ. Beleza para todo mundo? Esse meu φ ficou feio, hein? Θ menos φ. Bem, vamos aplicar uma regrinha matemática aqui, ó. O cosseno dessa diferença ficaria como? Nós vamos ter A cosseno θ cosseno φ, beleza? E vamos somar com o nosso vetor A, que é o seno θ seno de φ. Beleza, gurizada? Tudo tranquilo? Ó, dá um espacinho aqui para que vocês possam olhar então, hein? Possa dar aquele print. Bem, então ficou que o nosso AX' é o cosseno θ menos φ, que é o θ', e a gente aplicou aqui então o produto dessa diferença. Bem, a questão aqui é a seguinte, gurizada. Quem é o A cosseno θ? Olha lá, é o nosso AX. Vamos então deixar escrito aqui como um destaque. Portanto, quem é o nosso AX'? Nada mais é que o nosso AX cosseno de φ com mais o A seno θ, AY seno φ. Estão lembrados aí da álgebra? Note, o que está acontecendo com o nosso AX? Está girando de φ. A X gira de φ e o AY gira de um ângulo φ. Ok? Não que necessariamente a matemática seja simples, mas está aqui a demonstração, é só para a gente enxergar rapidamente. Agora vamos fazer a mesma coisa para a coordenada AY. O que dá o nosso AY'? Se eu olhar para o AY', ele é A seno de θ', ou seja, ele é A seno de θ menos o ângulo φ. Beleza, gurizada? Entrou um bichinho no meu olho. Bem, agora a gente vai fazer o mesmo esquema aqui no de cima, aplicar a diferença aqui dos senos. Então nós vamos ter o seguinte, deixa eu melhorar aqui de novo, só para caber no quadro. Ó. É A seno de θ menos φ. Então vai lá, como é que fica, gurizada? Esse aqui, ó. Ele vai dar seno θ cosseno φ, ó. A
seno θ, cosseno φ. Beleza? E aqui nós vamos ter menos A seno φ cosseno θ. Só aplicar aqueles produtos notáveis da matemática, né? Ou cosseno θ, seno φ, enfim, né? Só para poder montar a regrinha. Agora, note que o A seno θ eu tenho ele de novo. A cosseno θ eu tenho ele de novo. Então, o nosso AY' ficou quem, ó? A seno θ, que é o nosso AY. Então, é AY cosseno φ, menos, olha aqui, ó, A cosseno θ, é o nosso AX. Então, eu tenho AX seno de φ. Está ali mostrando o AY agora girando de cosseno φ, né, em termos do AY', e o AX em termos do seno φ. Vamos aqui enquadrar essas expressões, porque nós precisaremos muito delas mais à frente. Então, é desta forma que nós encontramos as coordenadas do vetor, né, que sofreu rotação em termos do sistema. O vetor não, né? O sistema que rotaciona em função do ângulo. Então, aqui nós temos as coordenadas do sistema que girou, que rotacionou em função do sistema de origem. Bem, tá aí. Agora, é possível também escrever isso aqui na forma matricial, aquela ideia de colunas, linhas. Como que a gente escreveria isso, então, desta maneira? Vamos para ela. Para escrevermos agora na forma matricial, recoloquei aqui o resultado que a gente obteve. Só troquei o AX e o AY de lugar para manter aqui a ordem certinho e facilitar na construção da nossa matriz. Bem, a nossa matriz aqui, então, ela vai ter duas linhas e uma coluna para o nosso vetor que sofreu, né, a nossa coordenada, né, que sofreu rotação. Então, a gente tem aqui que ela é um AX' e um AY'. Isso aqui, então, vai ser o resultado da matriz cosseno φ, seno φ. E na linha de baixo, menos seno de φ, cosseno de φ. E isso aqui multiplica, então, o nosso vetor original, que era as componentes originais AX, AY. Tá aí. Essa é a forma matricial que nós temos de representar, né, todo aquele cálculo. Então, a gente pode entender isso quase que uma equação montada. Bem, nós poderíamos ter um terceiro eixo se trabalhássemos tridimensionalmente, mas vamos com calma, né? Vamos analisar desta forma primeiro. Vou enquadrar aqui a nossa expressão, uma expressão importante. Agora, o que essa matriz representa para nós, né? Bem, se a gente resolver este determinante, qual é o resultado que nós vamos obter? Isso é O que isso quer dizer? Que por mais que eu rotacione o AX e o AY, rotacionei, a norma do vetor não muda, vai valer 1. A norma do vetor é o módulo dele, ou seja, é o tamanho do vetor. O vetor estava representado, ele tem aquele tamanho, eu não mexi com ele, a gente só pegou o eixo e girou. Ou seja, o tamanho do vetor foi preservado. É isso que nós estamos tentando representar, apenas a rotação desse sistema. Mas bem, nós temos uma outra forma até mais simples de reescrever aqui. Será que vocês lembram? Bem, de forma mais compacta então, eu tive que pausar que passou um motoqueiro aqui. Qual é a forma que a gente vai representar isso então? O nosso vetor A. Eu vou colocar uma simbologia I para este vetor, né? Eu vou saber quantos eu vou estar trabalhando, porque depende da quantidade de eixos. Então, isso vai ser representado pelo somatório em J da determinante aqui da minha matriz, a qual vou resolver a determinante IJ vezes
Bem, é desta forma que a gente representa. Lógico que esse nosso J, deixa eu melhorar um pouquinho ele aqui, ele vai correr de 1 a 2, porque a gente está olhando uma matriz aqui, né, 2 por 2, tá? Mas este carinha aqui é denominado matriz de rotação. Ela é fundamental nos nossos estudos. Então, sempre que a gente tiver a representação desta forma, esse meu 2, depois quem vê aí pode achar que é um Z, né? 2, ficou bonito. A gente pode usar muito essa ideia de matriz de rotação. Tá? Então lembra, apareceu a ideia de rotação porque a gente está trabalhando com esse tipo de sistema. Tranquilos essa primeira parte? Bem, qualquer dúvida, tá aí o chat, tem fórum, nós temos os comentários do vídeo, logicamente, ajuda muito no canal, mas não fique com dúvida, vamos conversar. Bem, vamos dar prosseguimento ao conteúdo. Para finalizarmos o nosso assunto, essa nossa aula, vamos fazer um exemplo de uma forma um pouco mais matemática, mas que vai nos ajudar muito a interpretar o que a gente vai ter fisicamente pela frente. Por mais que eu já tenha dito que nossa abordagem aqui é mais física, mas o lado matemático não tem como fugir desse eletromagnetismo porque ajuda demais a entender muitos fenômenos. Bem, o que a gente vai fazer aqui, como eu disse, está bem próximo do que você fez em GA, álgebra ou vetores, não sei qual foi a disciplina. Mas vamos lá. Então a gente tem um vetor 1 por 1 em um plano XY e eu quero saber de vocês quais são as coordenadas a x' e a y', sendo que o novo ângulo entre o vetor e o eixo OX', quando rotacionou, ele é de 30 graus. Bem, vamos fazer aqui rapidamente uma figura para poder deixar claro. Nós vamos ter aqui então um eixo Y, o nosso eixo X, e um ponto que é, por mais aqui no meio, 1, 1. Esse ponto que aqui está, opa, é um par ordenado 1, mas este representa o nosso vetor. Bem, então teríamos aqui um vetor A. Pronto, enxergaram a ideia do vetor? Agora o que nós iremos fazer? Fazer uma rotação no nosso eixo de maneira que este eixo X suba para o vetor A e monte, né, e deixe um ângulo de 30 graus. Vou fazer aqui mais ou menos para dar uma ideia. Então aqui está o nosso X'. E teremos aqui 90 graus. O nosso Y'. Pronto, ó, viram aí a rotação do plano? Então, o ângulo de 30 graus mencionado está aqui entre o vetor e o eixo. Seria este trecho aqui, ó. Estou colorindo ele de laranja para vocês. Esse cara aqui, 30 graus. Tranquilos até aqui? Bem, o que a gente sabe? Que esse nosso vetor A agora vai ter aqui um AX' e bem aqui embaixo um AY'. A gente precisa descobrir quem são eles. Essa é a nossa proposta. Bem, de maneira rápida, no sistema de origem, sistema original, o nosso A ali mencionado, ele é 1, 1. Isso quer dizer que o AX é 1 e o AY também é 1. Tá claro isso para todos? Bem, um outro ponto que a gente pode
né, pegar aqui, e é fundamental, é descobrir qual é o ângulo θ que o meu plano original faz com o vetor. Vou aqui pintá-lo de verde, ó. Seria isto aqui, o nosso ângulo θ. Então, este o θ. Compreendido isso? Para poder achar o ângulo θ, a gente aplica a ideia de tangente. AY sobre AX, isto é 1, portanto, o nosso ângulo θ é 45 graus, o que vai facilitar demais a compreensão do nosso problema. Bem, vou fazer um adendo, né? Vamos fazer só um cálculozinho. Quanto que vale a norma do vetor A, o seu módulo? Bem, para descobrir isso, o módulo do vetor A é a raiz quadrada do quadrado de suas componentes. Ou seja, ele vale raiz de 2. Bem, essas são as informações que a gente consegue tirar do sistema de origem, que está ali representado pela cor preta. Agora, o plano rotacionou, e como nós vimos da última vez, a rotação do plano está aqui, ó. Gera um ângulo φ. Estão lembrados? Bem, este ângulo φ, eu fiz a demonstração e caímos numa equaçãozinha. E depois também usamos uma forma matricial de resolvê-lo. Bem, vamos fazer para aquela equação que é um pouquinho mais rápida. Bem, vou colocar ela aqui bonitinha e a gente já começa a substituição de valores. Coloquei aqui as equações para a gente ganhar um pouco de tempo, ó, de quem é o AX' e quem é o AY'. Não vamos trabalhar com a ideia matricial neste momento. Bem, nós lembramos que tanto a x quanto a y' são funções do ângulo de rotação do plano, do ângulo φ. Então a gente tem que buscar uma relação. E que relação é essa, olhando aqui? Que o nosso ângulo θ nada mais é que o ângulo φ mais 30 graus. Esse é o ângulo θ. Como a gente calculou θ e encontrou para ele 45 graus, então fica fácil de saber quem é o nosso ângulo φ. E este 15 graus. Compreendido? Pronto. Basta substituir os nossos valores. O nosso AX' é o AX que vale 1, cosseno 15, mais o AY que vale 1, seno de 15. O nosso AY', a mesma coisa. Menos 1, seno de 15, mais 1 cosseno de 15. Bem, agora precisamos da boa e velha calculadora. Fazendo aqui então, ó, cosseno de 15 com seno de 15. Vem chuva aqui, hein? Nós temos raiz de 6 sobre... Opa! Raiz de 6 sobre 2. Fazendo este aqui, nós vamos ter menos seno 15 com cosseno 15. E isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Portanto, encontramos quem são a x' e a y'. Está aqui a nossa resposta. A x', raiz de 6 sobre 2. E o nosso, vou pôr aqui do lado, a y', raiz de 2 sobre 2. Pronto. É desta forma que nós trabalhamos com a ideia de rotação das nossas coordenadas em função do vetor. Aí, será que deu certo isso, né? Será que esta é a resposta? Aí basta lembrar, quando a gente caiu na forma matricial, eu disse para vocês que o determinante formado pelos ângulos era um rotacional de valor 1. A gente fez a matriz, obviamente, e resolveu o determinante dela encontrando um valor 1, mostrando que a norma do vetor não pode ser alterada. Bem, como a gente não resolveu pelo aspecto matricial, como é que eu sei qual é a norma do vetor? Mais uma vez, o módulo do meu vetor é a raiz quadrada das minhas componentes. Raiz de 6 sobre 2 ao quadrado
mais a raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Vamos fazer aqui de cabeça, ó. A raiz de 6 dá 6, lá embaixo dá 4, 6 quartos. Raiz de 2 ao quadrado dá 2, 4. 6 quartos com 2 quartos, 8 quartos. 8 quartos, né, dentro da nossa raiz. 8 dividido por 4, 2. Isso aqui dá, então, raiz de 2. Beleza? Bem, se tivéssemos feito pela forma matricial, daria a mesma resposta. Enfim, é apenas a ideia e o formalismo matemático. Vamos encerrando por aqui, então, essa nossa primeira parte aí, pós a revisãozinha de vetores que vocês tiveram na física. Agora tivemos uma revisãozinha aí das suas partes matemáticas. Vamos entrar com alguns aspectos um pouquinho mais puxados na próxima aula. E eu espero vocês lá. Se você aí não está inscrito no meu canal, se inscreva, né? Ative os sininhos, porque constantemente estou postando aulas, seja de mecânica de fluidos, eletricidade avançada, questões de ensino médio. Passe para os seus amigos, seus parentes. Ajude o nosso canal a crescer, não custa nada. Dá uma curtida, compartilha, comenta. E os seus comentários é bom porque ajuda a crescer o meu canal. Aceito de muito bom grado críticas positivas quanto negativas, ok? Bem, fico por aqui, nos vemos no nosso próximo encontro. Um forte abraço e um beijo no céu.